Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui então ao nosso material, na aula de hoje nós vamos ver outras abordagens, tá? Que não foram vistas até agora, né? Então a gente já viu bastante coisa, bastante jeito de resolver. Vimos a notação Big O, né? Vimos algumas grafos, né? Então problema lá da mochila, vimos abordagem de busca em largura, em profundidade, algoritmos gulosos, né? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a programação dinâmica, né? E outro modo aí de se resolver esses tipos de problemas complexos, né? Onde poderíamos ficar anos aí resolvendo, né? Processando numa máquina comum para instâncias grandes desses problemas. Uh, Deixa eu clicar aqui. Então, a programação dinâmica é uma técnica que consiste em dividir um problema em subproblemas menores, resolvê-los, armazenar as respostas e utilizá-las na solução do problema original. Então, é aquela famosa ideia do dividir para conquistar, né? Essa ideia, ela não aparece só na programação, né? Então, eu já vi, por exemplo, coaching falando dessa abordagem, né? Então, nada mais é que você tem um problema grande, você não consegue resolver esse problema grande num tempo ali satisfatório, mas você percebe que se você tiver dois problemas que forem a metade daquele problema grande, o seu trabalho para resolver aquilo diminui. E se você tiver quatro problemas com um quarto do tamanho, né, daquele problemão original que você tinha, você resolve ele mais rápido ainda, tá? Você não vai demorar o mesmo tempo, né? Você vai demorar tempo menor. E se você dividir em 8, assim por diante. Então, você vai quebrando o seu problema em probleminhas, né? Geralmente, esses probleminhas. Então, você tem lá um problema grande, você quebra ele em dois. Esses dois você consegue quebrar em mais dois. Então, você vai, esses subproblemas, eles são iguais ao problema original. A gente já vai ver como, né? Vou dar dois exemplos para vocês entenderem. Então, esses subproblemas que você criou aqui, eles são iguais ao problema original, e aí você também quebra eles em outros problemas, até você chegar lá num nível em que você resolve facilmente, e aí você vai resolvendo os subproblemas que você criou ali de maneira mais rápida, de forma que você consiga uma solução satisfatória que você não conseguiria tentando resolver toda aquela instância de uma vez só, tá? Então, é essa a ideia. É isso que está falando aqui, então, nos próximos slides, né? Então, um exemplo é a sequência do Fibonacci, né? Então, a sequência do Fibonacci provavelmente vocês já conhecem, né? Então, tá aqui escrita rapidinho aqui, né? Então, se eu tenho lá o Fibonacci de 0 é igual a 0, de 1 é igual a 1 e de n, né? De um número qualquer é igual a somatória aí de n menos 1 e n menos 2 para n maior do que 1. Né? Então, dado um valor n, deseja saber f de n. Então, você sempre vai somando os dois itens anteriores, né? Para você saber qual que é o próximo item, né? Qual que é o Fibonacci de 5. Então, você faz Fibonacci de 4, Fibonacci de 3, soma os dois e assim por diante. Quem não lembra, tá? Sequência de Fibonacci, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Mas dá uma olhadinha no Google, no Wikipedia, né, mostra lá a sequência de Fibonacci. É uma sequência muito utilizada, tá? Não vou colocar aqui tudo sobre ela, né, porque a questão é só mostrar rapidinho aqui uma outra abordagem de se resolver. Acredito que vocês já tenham até resolvido, feito, né, lá na programação, nos cursos iniciais lá, com recursão, tá? Que é o modo como geralmente a gente aprende a resolver, né, com algoritmos recursivos, então onde a própria função chama ela mesma, né? E em estrutura de dados também, vocês já devem ter visto. Aqui eu vou mostrar uma outra abordagem, tá? Por isso que não é o foco da aula mostrar como resolver com essas técnicas tradicionais, né? E nem o uso da sequência de Fibonacci. A gente consegue encontrar essa sequência, assim, em muita coisa, assim, na natureza mesmo. A gente consegue encontrar em padrões e é interessante. Se por um acaso tiver alguém que nunca tenha ouvido falar, dá uma pesquisada porque é uma coisa bacana, tá? Essa sequência aí. Então, a solução, né, mais direta para esse problema que seria criar uma função f, né, que recebe um parâmetro n e retorna 0 se o n é 0, né, 1 se é 1, e f de n1 mais n2, né, se o n for maior do que 1. Não está funcionando minha seta aqui, peraí. Então,
numa linguagem C aí, né, num código aí, pseudocódigo, né, ficaria então int fib, olha, int n, aí ele retorna, né, return 0, return 1 ou return fib menos 1, fib menos 2, se ele for, né, não for nem 0 nenhum. Essa aqui provavelmente é a implementação que vocês já devem ter feito nessas disciplinas anteriores. Que aqui é só parar um pouquinho para relembrar, caso ninguém lembre, né? Alguém aí não lembre. A gente está usando recursão, porque a gente está, esse fib aqui, olha, está chamando a ele mesmo, né? Então, eu tenho uma função fib, olha, e aqui, dentro dessa função fib, eu estou chamando fib de novo 2 vezes, ó. Então, ele vai chamando a si mesmo várias vezes. Então, isso vai criar algo parecido com isso aqui, olha. Então, para cada fn, seria realizado um cálculo recursivo completo dos valores, né, de fn-1, menos 2, aqui não está aparecendo n, o menos. E o problema disso é que muitos valores serão computados mais de uma vez. Então, por exemplo, se eu quiser saber lá qual é o valor de Fibonacci para o número 6, né, f de 6. Então, f de 6 é f de 5 mais f de 4. Ah, legal, mas quanto que é f de 5? Ah, f de 5 é f de 4 mais f de 3. Né? E quanto que é f de 4? Que eu tenho que somar aqui é f de 3 mais f de 2. É igual quando você vai olhar no dicionário, né, o significado de uma palavra. Ah, é igual eu falo uma outra palavra que você também não sabe o significado. Você vai ter que ir lá olhar, né? É a mesma história. Então, aqui, ó, o f de 4, f de 3, f de 2. Você tem que, para cada um, você vai ter que ter, né, ir chamando aqui os anteriores até chegar lá na raiz, lá no f1 e f0, que a gente já sabe aqui como resolver, né, se for 0 e se for 1. E aí você vai voltando e montando essa árvore toda aí. Problema, nós temos, olha, repetições. Então, aqui, percebe que o F4, ele é chamado aqui, olha. O F3 é chamado aqui, é chamado aqui, é chamado aqui. O F2 é chamado aqui, aqui, aqui. Então, imagine se eu quiser saber o F de 5, de 50, de 100, vai, né, ter, assim, redundâncias demais aí, cálculos desnecessários, e isso vai formar uma bola de neve, né? Qual que é a jogada aí da programação dinâmica, então, pessoal? Não faz sentido eu calcular desse jeito aqui, né, da forma que seria, entre aspas, a mais intuitiva, e ficar recalculando essas coisas todas aqui. Uma vez que eu faça, a primeira vez que eu fizer o f de 4 aqui, se eu já armazenar esse valor num vetor, numa variável qualquer, num banco de dados, enfim, né? Da outra vez que eu precisar desse valor, eu só vou lá e busco o que eu já calculei, tá? Então, essa é o pulo do gato aí. É eu armazenar os valores para esse problema aqui, né? E não ter que usar essa recursão aí para repetir trabalho. Então, aqui, olha, eu eliminaria, tá vendo? Tudo isso aqui que tá com xizinho vermelho aqui, olha, é redundância. É chamada de função que eu já chamei, ainda não coloquei o x aqui, ó, tá vendo? No F3, no F2 teria ainda mais casos aqui, em que eu não precisaria chamar de novo. Então, olha, só para ter uma ideia, coloquei até os números aqui, né? No caso de um N40, olha, teria todas essas chamadas aqui, né? No total, sendo que esse total aqui não precisaria, tá? E só 79 das chamadas é que seriam realmente úteis. As outras milhões aí seriam, né, desses xizinhos aqui, que não seria necessário. Eu poderia estar recuperando isso dentro de um vetor. Então, olha, essa técnica, né, de armazenar. Estou pulando um pouco aqui, porque o slide está bastante explicativo, tá? Para vocês depois poderem ler em casa, né? Então, eu coloquei muito texto no slide mesmo, para vocês não precisarem assistir todo o vídeo de novo, se quiser só rever ali uma partinha ou outra, né? Então, por isso que eu vou pulando aqui, ó. Então, essa técnica de armazenar resultados em uma espécie de cache para reduzir a quantidade de chamadas recursivas, ou em outras palavras, podar a árvore de recursão, é chamada de memorização, né, que é memoization em inglês. Então, como é que eu posso fazer na prática, tá? Na linguagem C, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, olha, se eu inicializar o meu vetor, né, com -1 em todas as posições, tá? Desconsidera os maiúsculos aqui da vida, porque eu acabei digitando, ele foi, né, ficando, mas
se eu tiver o meu vetor lá, crio um vetor, né? Por exemplo, aqui, né, para cada F aqui da vida, né? F0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vou criar um vetor aí com as 6 posições. E vou inicializá-lo todo com menos 1. Menos 1 é um valor, né, aleatório que eu sei que não vai dar, tá? Não vai ter nenhum F de alguma coisa que vai dar menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 para eu saber que aquele cara não foi usado ainda, aquela posição do vetor ainda não foi usada. E, olha, eu vou fazer o quê? Vou começar o meu programa aqui perguntando se aquele cara que eu estou perguntando, eu quero saber qual que é o F de 5, né? Lá no vetor, tá armazenado menos 1 no 5, na posição 5. Se tiver, aí quer dizer que aquele cara ainda não foi calculado, eu vou lá e calculo ele. Se tiver valor, vai estar diferente de menos 1. Então, eu já retorno aqui, olha, o valor que está lá dentro do meu vetor, tá? Que é esse fib aqui, olha. Então, eu vou lá, retorno o valor que está lá no meu vetor. A não ser que o n seja 0, eu retorno 0, né? Se ele for 1, retorna 1, olha. E se não, quer dizer, ele não foi calculado, olha, ele não está diferente de menos 1, ele está menos 1, quer dizer que eu nunca calculei aquele cara. Aí sim eu vou lá e calculo, olha, pegando os dois anteriores lá, tá? Então, desta forma, gente, cadê aqui? Quando eu chamar aqui um F, o F5 da primeira vez, ele vai estar com menos 1, então ele vai olhar, vai falar, não, realmente eu preciso fazer a recursão aqui, né, chamar os outros caras aqui, calcular os outros, o F4, o F3, mas a partir do momento que uma vez, a primeira vez que eu tiver esse valor calculado aqui, toda vez, quando eu chamar de novo lá, por exemplo, né, o F5, eu não vou mais precisar calcular, porque vai estar diferente de menos 1 e o valor que vai estar armazenado lá é o valor que vai ficar. Ele não vai mudar novamente, ele vai ficar com aquele valor lá, para esse tipo de problema aqui, né? Então, o pulo do gato aqui está, né, nesse if aqui, nesta linha desse if aqui. E essa solução, então, a gente também chama de solução top-down, tá? A complexidade do algoritmo sem memorização é exponencial em n. Uma forma simples de perceber isso é comparando a quantidade de chamadas recursivas com os valores da própria sequência de Fibonacci, né? Então, que a gente fez um pouco ali nos slides anteriores. Como a nossa primeira função só retorna 0 e 1, ou a soma de novas chamadas recursivas, concluímos que foi necessário retornar f de n vezes o valor 1 para que o valor de f de n fosse calculado. Além disso, há os casos em que foi retornado 0 ou a soma das chamadas recursivas. Por outro lado, a complexidade do algoritmo com memorização é ON, ou seja, é linear em N. Né? Então, o que ele está falando aqui? Que se eu for pegar, olha, a complexidade, né, lá, pensando na notação Big O, né, que a gente viu lá no começo do curso, a complexidade dessa situação aqui, olha, ela é linear. Tá? Então, se eu colocar aqui f de 7, f de 8, f de 9, f de 50, né? Ela não vai crescer exponencialmente, não vai crescer demais aí, tá? Eu só vou crescer linearmente, lembra aqueles gráficos que a gente viu? Já no caso da sequência de Fibonacci usando recursão, eu vou ter um crescimento exponencial, tá? Então, é isso que tá falando o texto aí. Um segundo problema, espero que tenha ficado claro, então, né, a vantagem de você usar essa sacada aí da programação dinâmica, né, para resolver o problema da sequência de Fibonacci. Muitos problemas são formulados de forma parecida, tá? Então, fiquem atentos, né, e quando vocês tiverem problemas complexos aí que está demorando muito para rodar, pode ser que você esteja caindo numa solução dessa. Então, dá uma olhada se você não está refazendo o trabalho aí, você pode usar, então, uma solução parecida com essa. Outro exemplo aqui, gente, é o problema da mochila booleana. A gente já viu um pouquinho desse problema na aula, não a aula passada, a aula anterior. Então, há uma mochila com capacidade C que indica o peso máximo que ela pode carregar. Além disso, há N objetos, cada qual com peso PI, né, inteiro,
e um valor VI. Né? Então é aquela mochila, não é mochila fracionária, né? Onde eu posso pegar um pedacinho de um item e impor um pedacinho do outro item, né? Não, essa aqui é booleana. Ou eu pego o item ou eu não pego o item. Qual a soma máxima de valores que pode se obter colocando alguma quantidade de objetos na mochila sem que o peso seja extrapolado? Então, eu tenho um limite de peso e quero aumentar o valor dos itens ali. Nós já vimos bastante esse problema nos outros vídeos. Então, vou dar um exemplo de uma instância aqui, né? A mochila tem uma capacidade de 10, aí vamos por 10 quilos, né? E eu tenho esses 4 objetos aqui com peso e valor. Então, esse pesa 4 quilos, 10 quilos, 5 e 2. E o valor 14, 27, 15 e 10. Então, a gente já vê de cara aqui, olha aqui, se eu preencher a mochila com o meu segundo item aqui, olha, eu vou levar um item só. Poxa, eu vou encher minha mochila já de cara, vou levar uma coisa só. Mas em compensação, o valor dela, olha, é o maior de todos, 27, tá? Quais seriam as outras alternativas? Isso sim, é muito fácil de ver num problema pequeno como esse, né? Numa instância pequenininha, imagina um problema grande. E a gente já viu também que esse problema da mochila ele pode ser usado em um monte de situações, né? Onde eu tenho vários outros problemas, aí eu posso formulá-lo como problema da mochila. Então, eu posso pegar, por exemplo, o primeiro e o terceiro. Olha, daí dá 4 e 5, 9. Eu consigo, daí não cabe mais nada. Mas em compensação, olha, dá 10, 20 e 9. Olha, então eu tô colocando aqui, tá vendo? Um valor até maior, esse não é o maior. Tô colocando um valor maior aqui, olha, né? 15, olha, 25, 26, 27, 28, 29. Se eu pegar o 5 e o 2, olha, também não consigo pegar mais nada depois, né? E eu vou dar 25, é um valor menor, né? E se eu pegar o 4 e o 2 também, né? Vou dar 24, olha, é um valor menor. Então, o maior valor possível aqui seria o quê? Eu pegar o primeiro e o terceiro item, tá certo? E aí eu teria um valor associado de 29 aqui, seria a minha melhor solução. Aqui tá só falando o que eu já expliquei, né? E aqui eu tenho, então, né, pegando o valor de 27, o de 29, já tá explicando certinho aqui. Também tá falando aqui... Está explicando, olha, a solução trivial seria tentar todas as possibilidades, mas como eu disse, se a instância for muito grande, né, fica difícil, e escolher a que possui soma de maior valores. Entretanto, essa solução possui uma complexidade exponencial, pois há 2 elevado a n combinações possíveis de itens. Para 4 ali a gente conseguiu fazer rapidinho, olhando, né, mas se eu tiver 5, 6, 7, eu já vou crescendo aí demais a quantidade de tentativas que eu teria, né? O Big O aí do meu problema, ele vai crescendo demais aí. Com programação dinâmica, assim como a gente fez lá com o problema do fatorial, né? É possível desenvolver uma solução mais eficiente. A ideia do algoritmo é resolver, primeiramente, o mesmo problema considerando cargas máximas menores que o tamanho da mochila e com menos possibilidades de itens, e utilizar as respostas desses problemas mais simples para construir a solução. Após isso, resolveremos o problema para cargas máximas cada vez maiores e com mais possibilidades de itens, até chegar no cenário criado no problema, uma carga máxima C, considerando todos os itens. Então, a gente considera assim, olha, e se eu tiver mochilas menores? E se eu tiver mochilas menores ainda? Né? Então, como a gente fez lá na sequência de Fibonacci, que a gente queria o F de 6, mas a gente fazia primeiro os Fs menores e depois ia armazenando aqueles valores para usar depois. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com mochila, tá? Então, eu vou considerar, né, tamanhos diferentes da mochila e tamanhos menores e resolver o problema para esses tamanhos menores. Então, né, deve-se considerar que os itens estão numerados de 1 a n e tentaremos inseri-los um de cada vez respeitando esta ordem. A numeração em si não afeta o resultado do algoritmo, visto que o importante é só que os itens sejam inseridos seguindo alguma ordem. Para cada tentativa de inserção de um item I, de peso PI, valor VI, em uma mochila de capacidade K, que não é a C, né, não é a mochila real, é uma submochila que eu criei, haverá apenas 2 cenários a se considerar.
não inserimos o novo item e mantemos a soma, né? Não pega ele, ou coloca esse outro item, e a nossa melhor resposta para esse caso seria combinar o valor do item que estamos inserindo com a carga, que, combinada com este item, produzirá um peso no máximo K. Dessa forma, a soma ótima dos valores na mochila atual será igual à soma ótima obtida com a carga 100, né, ele, no máximo I menos 1 itens anteriores, mais o valor VI do novo item. Vocês já vão entender já o que eu estou falando aqui. Depois vocês conseguem pausar e ler direitinho o slide, né, com calma aí. Então, vamos considerar a mesma instância que a gente estava trabalhando lá, que tinha dado 29. Para o item 4,14, por exemplo, qualquer carga máxima entre 0 e 3 não suportaria o seu peso, né? Concorda? Porque o peso aqui tá 4. Ó, já vou começando a resolver, né? Considerando esses 4 itens aqui, tá? Então, eu tenho esses 4 itens, tenho a minha capacidade C da minha mochila grande é 10, né? Mas eu vou considerar uns subproblemas, olha, subproblemas mais simples aqui. Então, olha, para esse item aqui, qualquer subproblema, se eu tiver uma mochila que não cabe 10, mas cabe 1, eu vou conseguir levar esse item? Não. Aí se eu tiver uma mochila que cabe 2, também não. Se eu tiver uma mochila que cabe 3, também não, tá? Essa é a ideia aqui. Então só para mochilas de, vamos supor, quilos, né? De 4 quilos ou mais é que eu consigo levar esse item, né? Eu tô lá com um livro de cálculo, né, para levar na minha mochila. O livro pesa 4 quilos. Bom, então eu tenho que ter pelo menos uma mochila que comporte 4 quilos. Uma mochila de 2 quilos não me serve, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Logo teria soma máxima de valores igual a 0, enquanto que as cargas máximas maiores ou iguais a 4 teriam a soma igual ao valor do item, que é 14. O quadro de soma carga máxima seria o seguinte, né, que vai mostrar no próximo slide, que a carga é a carga máxima possível, que está considerada, e S1 é a soma máxima, colocando apenas o primeiro item. Então, aqui, olha, resolvendo o problema da mochila booleana, então, né, considerando um item apenas. Olha, então, eu tenho aqui a minha carga, que é comportada aqui, olha, para mochilas, né, aqui é o S1 aqui, ó, para mochilas que comportam 0, 1, 2 ou 3, eu não conseguiria colocar nada. Para mochilas que comportam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha, eu já tenho um valor associado de 14 aqui, olha. Então, quer dizer que se, ao invés de eu ter uma mochila que cabe 10 quilos, eu dividir ela, né, eu quebrar em uma mochila só de 5 quilos, por exemplo, eu também consigo levar, né? Então, pensa assim, você vai viajar, né, vai de avião e você tem lá várias opções de mala, né? Qual mala que eu levo? Bom, depende. Se você quisesse levar só esse item aqui, olha, nessa malinha aqui cabe. Ela é uma malinha de 4 quilos, você não precisa levar de 10, né? Então, você está dividindo o problema, ó, tá vendo? Em problemas menores. Vamos imaginar que a minha mochila é menor e eu consigo levar esse item aqui, olha, se ela for muito pequena, não. Né? Você está querendo colocar lá o seu livro de cálculo numa bolsinha de mão ali que não vai dar, tem que ser uma bolsa maior. Agora, ó, vamos colocar o segundo item, sem descartar o primeiro, tá? De peso valor, né, igual a 10 e 27, que é seguindo aquela ordem lá, tá? Da instância do problema que a gente viu no slide, no primeiro slide, quando eu comecei a falar da mochila booleana. Então, se eu tiver o meu segundo item aqui, olha, eu só consigo, ó, colocar ele se eu tiver uma mochila que vale 10, tá? Porque o meu item aqui, olha, ele que vale 10 não, que comporta 10, né? Porque o meu segundo item, ele pesa 10, olha, eu só vou conseguir colocá-lo na mochila de 10, e nenhuma aqui eu vou conseguir colocar, certo? Porque, olha, se eu colocar na de 4, por exemplo, ela já tá cheia, tá com 4 quilos e já tem um item de 4 aqui. Ah, vou tentar então nessa de 5 aqui. Opa, mas nessa de que comporta 5, eu já tenho um item aqui
que o valor dele é 14, mas que o peso dele, lembra que era 4, né? Olha, o peso aqui, deixa eu voltar, era 4, ó. Então, quer dizer, se eu tenho uma mochila de peso 5, eu não posso colocar o item de peso 4 e o item de peso 10, porque dá 14, né? E assim por diante, nem na 8, nem na 9, em nenhuma delas eu vou conseguir colocar os dois itens juntos, o 10 e o 4, porque não tem nenhuma mochila aqui de peso 14. Se eu continuasse aqui essa lista, tá? Se esse meu vetor aqui, olha, continuasse para cá, a hora que chegasse no 14, aí tudo bem. Aí eu conseguiria colocar os dois itens ao mesmo tempo. Mas eu posso subir até o 14? Não, porque lembra que o meu C inicial lá, da formulação do problema, era 10. Então, a minha mochila real é 10, ela comporta 10 quilos. Eu estou criando mochilas imaginárias menores do que 10 aqui, né? E nesse caso eu não consigo levar esses dois itens em nenhuma das situações, tá? Então é isso que está dizendo esse quadro aqui. Depois, se ficou, né? Falei muito rápido, tal, volta o vídeo e vê direitinho, vê os slides anteriores para entender melhor isso daí, para não passar batido. E agora, assim por diante, né? Ó, então, para as cargas máximas, né? Entre 4 e 9, isso que eu falei, né? Não pode colocar, tal. Podemos inserir o segundo item ao considerar a carga máxima igual a 10, deixando-a com o valor 27, beleza. Agora, o terceiro item, gente, olha lá. O terceiro item, ele pesa 5 e o valor dele é 15. E agora, vamos ver, agora vai dar para entender bem isso aqui, olha. Numa mochila que pesa 4, eu não vou descartar o primeiro item que eu peguei lá, né? Que era o de peso 4. Eu posso colocar esse de peso 5 junto? Não, não posso colocar junto. Deixo quietinho ali. Mas, olha, se eu for considerar, e não posso colocar nem ele sozinho também, né? Porque ele pesa 5 e aqui pesa 4. Mas se eu for considerar aqui, gente, olha, de peso 5, eu não posso colocar junto, mas eu posso trocar. Eu posso tirar, ó, tem uma mochila, não tenho aquela mochila de 10, que é o problema mesmo que eu tô resolvendo, mas eu tô imaginando uma mochila de 5, metade. Se eu escolher o primeiro item, o valor associado dele é 14, mas olha só, chegou um terceiro item aqui que cabe na minha mochila de 5 e que o valor é 15, né? Então, eu vou atualizar, olha, vou colocar aqui que, opa, peraí, nesse caso, se eu tiver uma submochila com peso 5, eu já consigo levar um valor associado de 15. E de 6, mesma coisa. E de 7, a mesma coisa, porque eu não consigo colocar os dois, né? 5 e 4 dá 9, então ainda não consigo. Aqui também não consigo, mas opa, pera lá, a hora que eu chegar no 9, o que eu vou ver? Eu vou ver que se eu tiver uma mochila que pesa 9 quilos, eu consigo colocar esses dois itens. O item que pesa 4 e o item que pesa 5. E o valor associado de cada um, a soma deles, dá o 29. Né, que depois a gente viu que, no começo lá, a gente viu que essa é a solução melhor, mesmo para uma mochila que tenha peso 10. Cadê meu mouse aqui? E aí eu continuo resolvendo o problema. A gente viu que essa é a solução ótima, né? Então ele não vai achar uma solução menor. Mas faltou colocar aqui, né, o item 2, tá? De peso 2, que é o quarto item, né? Que ele pesa 2 e tem um valor associado de 10. Eu coloco ele aqui, ó, no S4 aqui, olha, a soma então da carga, né, para o quarto item. Eu vou ver aqui que agora eu consigo, se eu tiver só esse quarto item, eu consigo numa mochilinha de 2 quilos só, eu consigo colocar esse item, né, com o valor associado de 10. Se a minha mochilinha tiver 3 quilos, eu não consigo colocar nenhum deles também, só esse item, esse quarto item. A mochila de peso 4, o valor máximo dela já estava 14, então eu não vou mexer, né? Aqui o valor máximo tá 15, eu não vou mexer, olha, nenhuma das outras aqui eu vou mexer porque não é interessante, né? Então, se eu tiver uma mochila de peso 6, eu consigo colocar essa carga aqui? Consegue, porque ela é peso só 2, eu consigo colocar ela aqui, mas não é interessante para mim, né? Porque eu já vi que eu consigo numa mochila de peso... de peso 6, não, perdão, de peso 5, né, que ele não mudou aqui, olha. Numa mochila de peso 5, não é interessante eu colocar esse item, porque eu já vi que eu consigo um peso aqui, olha, que me dá um valor de 15. Então, ele mantém aqui, olha, eu não vou tirar o que tá lá
para colocar esse quarto item, porque não compensaria. Já no 16 em diante, olha, eu vejo que compensa, né? Então, no 16 não, no 6, hoje tá difícil, gente. Se eu tiver uma mochila de peso 6, compensa eu trocar os itens aqui, olha, né? Ou adicionar, enfim, aí depende da instância aí do problema, né? Mas compensa eu usar o item 4 aqui, olha, que ele tem um valor grandão e pesa pouco, né? Então ele pesa só 2, mas ele tem um valor associado de 10. Então compensa eu colocá-lo aqui. E aqui também, né? Olha, ele foi atualizando os valores. Quando chegou aqui no 9 e 10, não compensava mais mexer. Então, para minha mochila real mesmo, de peso 10, não compensa eu colocar esse último item aqui, né? E eu fico com a solução ótima que eu achei aqui, olha, no terceiro item. Eu tenho aqui, então, o algoritmo. Vou tirar a telinha aqui para vocês verem. Olha. Então, eu tenho tudo isso que eu expliquei, né? Que eu falei aqui em português. Eu tenho ele numa linguagem já de código fonte aqui, né? Mas não vou pedir para vocês implementarem por enquanto. E observando, então, o código da solução, que a gente também chama de bottom-up, é bem simples deduzir a complexidade do algoritmo. Executamos N passos para percorrer todos os itens e, para cada item, executamos C mais 1 passos para percorrer todas as cargas máximas. Desta forma, a complexidade do algoritmo é O de N vezes C. Né? Então, não é uma complexidade aí, exponencial, né? Não vai crescer, né, naquelas curvas que a gente tinha visto lá dos casos mais complicados, tá? Então, eu tenho uma complexidade linear aí para esse problema da mochila booleana, se eu resolver com esse procedimento aqui da programação dinâmica, tá? Da divisão e conquista, né? Dividir para conquistar. Então, vou dividindo a mochila em submochilas, vou resolvendo para mochilas menores e depois eu consigo resolver para minha mochila maior. Tá legal? O último slide eu não vou passar porque seria o exercício, tá? Então, esse foi o tema da aula de hoje. Provavelmente, na semana seguinte, essa aula aqui é a semana do dia... Deixa eu ver que dia que vai ser essa aula que eu vou postar aqui. Vai ser para o dia 29, tá? Então, a aula que eu tô falando agora com vocês, né? Que eu tô gravando agora, ela seria o equivalente aí ao nosso dia 29 de maio. Então, eu vou colocar lá no Swap tudo certinho, do jeito que a gente combinou, né? Que a gente tá fazendo aqui, 29 de maio. Dia 30 é feriado, né? De Corpus Christi, dia 31 emenda. Na próxima semana, pessoal, que vai ser então, olha, dia 5 de junho, 5 de junho, nós vamos fazer alguma atividade, então, avaliativa, tá? Não se desesperem de antemão, né? Vou estar explicando aí até esse dia o que vai acontecer, tá? Então, até o dia 6, né? Olha, essa é a aula que eu tô postando agora aqui, que já vou mandar o e-mail para vocês já. É do dia 29, no dia 5, então, a gente vai ter essa atividade, mas vai ser tranquilo, tá? Então, por que eu tô falando isso? Aproveitem esse tempo, então, para dar uma revisada, né? Não assistiu às aulas anteriores, assistam. As aulas lá presenciais, tem o material, alguma dúvida tal, né? Dá uma olhada, dá uma relembrada, tá? Mas essa atividade vai ser também bastante tranquila, tá? Com consulta, com tempo suficiente para vocês fazerem a atividade aí. Só não posso passar mais informações porque ainda não tenho tudo planejado, como vai ser certinho, tá? Mas durante a semana aí, depois do feriado, eu entro em contato com vocês, né, para explicar certinho o que esperar para esse dia e o que preparar, né, mas ninguém vai ser prejudicado em nada, podem ficar tranquilos, tá? E aí a gente vai conversando, qualquer dúvida, né, qualquer coisa vocês podem falar comigo. Por enquanto, o que eu tenho deem uma revisada no que a gente viu,
né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Se não assistiu todas as aulas que eu postei, né? Os vídeos assistam também. Qualquer dúvida, entre em contato. E até esse dia 5 aí, eu vou mandar mais informações para vocês se prepararem melhor, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.